Saúdo a todos que possam ver e ouvir essa mensagem que eu estou gravando, com a graça e a paz do nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que disse antes de Abraão eu sou, confirmando que ele sempre foi Espírito que estava revestido de carne, e o Espírito que estava ali revestido de carne é o Espírito do Eu Sou, o Eterno. E é este o nosso Senhor e Cristo. Eu quero deixar uma mensagem dele, no que está escrito, segundo aos Coríntios, capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. É interessante observar que aqui fala em um ministério, pelo que, tendo este ministério, um único ministério. E aqui no capítulo 3, mostra dois ministérios. Mostra o ministério da letra que mata. Capítulo 3 mostra diz assim o versículo 7 do capítulo 3: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui está falando dois ministérios, o ministério da letra que mata e o ministério do Espírito. E aqui no versículo 4, capítulo 4, começa a falar do ministério do Espírito, do ministério do Espírito. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. O versículo 1, o versículo 2. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Muitos ouvem falar, adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito é viver o ministério de Cristo, porque o ministério de Cristo é a verdade de Cristo, é a palavra de Cristo, é a doutrina de Cristo. E não podemos misturar
o ministério do Espírito com o ministério da letra que mata. Porque o ministério da letra que mata acabou em Cristo. Está dito lá aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é o fim da circuncisão, é o fim do ministério da letra que mata, escrito em tábuas de pedra. Porque o fim do ministério da letra é Cristo, para a justiça de todos os que nele creem. E Cristo é o ministério do Espírito, que ele levantou o apóstolo Paulo como ministro. Por isso que ele diz aqui, pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. O versículo 3 diz assim: mas se o nosso evangelho, o evangelho de Paulo, é o ministério da incircuncisão, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando Paulo está falando daquele século, o século dele, o Deus daquele século era o que estava dado como a circuncisão, o ministério da circuncisão. Nós podemos ver aqui no capítulo 3, que diz assim: capítulo 3 diz assim: tendo, pois, tal esperança, sirvamo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotavam, pois até hoje, até aquele dia, até aquele tempo, naquele século, até hoje, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, da circuncisão, do Velho Testamento, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O ministério do Espírito remove o ministério da circuncisão, tira o ministério da circuncisão que foi dado por Moisés, que serve de véu até hoje mesmo. Hoje mesmo, quando se prega, se traz doutrinas da circuncisão, misturado com a doutrina de Cristo, se torna como fermento e anula a circuncisão, anula a doutrina de Cristo, anula a verdade de Cristo, porque ele consumou toda a circuncisão nele. Ele derramou o sangue dele, cumprindo a circuncisão, estabelecendo a incircuncisão. E a incircuncisão é a doutrina dele, é a verdade dele, é o ministério dele. Quando, porém, aqui demais até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, o coração entendimento. É como uma luz, uma treva, algo, uma confusão. Confusão é trevas. Misturando circuncisão com incircuncisão é trevas, é confusão. E quando entra a confusão, a verdadeira luz não brilha. Ora, o Senhor é Espírito, o Senhor Deus é Espírito, Cristo é Espírito, o nosso Deus é Espírito. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade.
É interessante que só recebem o Espírito de Cristo quem recebe a doutrina dele, quem vive a doutrina dele. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, como por Deus, como por Cristo, o Espírito. Só recebe o Espírito de Cristo quem vive a doutrina dele, como está aqui no capítulo 4, dizendo: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. A verdade só é uma. A verdade de Deus só é uma. A verdade manifesta em nós é a incircuncisão, é a palavra de Deus falada por Cristo. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Como se perdem? Se perdem porque não têm entendimento, se perdem porque ficam na confusão, ficam em trevas. Só recebem a verdadeira luz os que se separam da circuncisão, os que procuram viver a essência do poder de Deus, que é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Não é literal, mas é o motivo pelo qual ele derramou o sangue. E o motivo pelo qual ele derramou o sangue é justamente foi cumprir a circuncisão, cumprir o Velho Testamento, cumprir a palavra do Pai, e sendo ele agora a palavra. A palavra diz que antigamente no Velho Testamento o Pai falava por meio dos profetas, mas quando ele veio na pessoa do Filho, ele começou a falar pelo próprio Filho, e este é eterno. Ele deu a vida, ressuscitou e estabeleceu o ministério dele, o ministério do Espírito dele, que nós chamamos de Novo Testamento, ou incircuncisão. Quem está trazendo confusão? Esse versículo aqui. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, fica encoberto, porque fica uma confusão na mente das pessoas. Fica encoberto. É para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século é o que era pregado por Moisés. Esse Deus está aqui escrito com um D minúsculo. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É interessante que possamos eu digo que eu passei 20 e tantos anos dentro dessas congregações e muitos que veem pessoas de terno, de gravata, com a Bíblia, mulheres com um vestido longo,
com a Bíblia, quem não conhece, dizem que são evangélicos, mas não sabem nem o significado da palavra evangelho e não sabem discernir o que é circuncisão, o que é circuncisão. Não tem conhecimento, não tem entendimento. A verdadeira luz não brilha. Permanecem na confusão, permanecem cegos do entendimento, porque estão com o véu. O véu é a confusão na mente. Só vão receber o Espírito de Cristo, e muitos dizem que são batizados com o Espírito Santo, bem que pode estar sendo guiado pelo Espírito Santo, como eu estava, e eu me sentia muitas vezes eu ali sentia uma força me tirando dali, e hoje eu entendo claramente que essa força é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, que está mostrando. E eu via claramente, eu via ali muito tempo, eu me perguntava por que eu via um deserto. Um deserto. Eu me lembro do próprio Jesus Cristo, quando ele estava sendo levado para ser crucificado, ele levando a cruz. Muitas mulheres acompanhavam ele chorando, e ele parou e disse: por que chorais? Se fazem o que estão fazendo com o madeiro verde, o que não farão com o seco? Então, o madeiro verde é ele próprio, tinha vida, estava vivo ali, e tinha vida. A vida dele é o Espírito. Quando ele deu o último suspiro, ele disse: Pai, te entrego o meu Espírito, porque a carne ele deu como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A carne dele ele deu como sacrifício de vida para vivificar a carne santa, o sangue santo. Mas só vamos viver o sangue e a carne dele quem vive o motivo pelo qual ele deu a vida, que é a incircuncisão. Ele consumou na carne dele a circuncisão, estabeleceu a incircuncisão. Hoje estão fazendo confusão, estão misturando, porque, na verdade, o propósito da maioria desses líderes religiosos é dominar o povo, dominar. E cabe a cada um dos pequeninos procurar conhecer, procurar entender, principalmente no que está dado como ensinamento de Jesus Cristo, doutrina de Jesus Cristo, por meio do apóstolo Paulo, porque assim como Moisés foi levantado para a circuncisão, o apóstolo Paulo foi levantado para a incircuncisão. Esse é o ministério do Espírito, como ele diz aqui, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A verdade de Deus só é manifesta nos corações do entendimento daqueles que absorvem a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, a incircuncisão. E amém, que quem está ouvindo se dedique, porque a doutrina de Cristo está dada dentro da Bíblia. E quem receber a doutrina de Cristo, que foi dada por meio do apóstolo Paulo, aqui o ministério do Espírito, o ministério da letra que mata, escrito em tábua de pedra, que encerrou na cruz, e na cruz foi estabelecido o ministério do Espírito, que é o Espírito de Cristo, que foi dado por meio do apóstolo Paulo. Está escrito o bastante para quem aprender, entender o que foi que ele consumou na cruz e viver, receber o Espírito de Cristo, viver enquanto tem fôlego de vida aqui na terra, viver a verdadeira luz, sair debaixo da confusão,
e reinar em vida com Cristo, não ficar esperando ele voltar, porque quem está esperando ele voltar está negando ele. Que na verdade a volta dele se deu justamente dentro do contexto do Velho Testamento. Há evidências e evidências e evidências no sermão profético, no próprio livro de Revelação, quando está anunciado a visão que João teve na ilha de Patmos, quando João disse, quando a voz disse: eis que te mostrarei as coisas que em breve acontecerão. E João é dado como testemunha de Jesus Cristo, aquele que está escrito em livro de João, no último capítulo, nos últimos versículos, mostrando que João é aquele de quem Pedro perguntou: e esse daí, que será dele? E Jesus Cristo disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, segue-me tu. João ficou na ilha de Patmos. Pedro foi crucificado, foi morto, perseguido, mas João ficou como testemunha de Jesus Cristo. E lá no livro de Revelação mostra isso, que ele é testemunha de Jesus Cristo. E há evidências e evidências, e eu não tenho dúvida, o que ele fez, que ele disse está consumado, ele consumou mesmo, ele consumou todo o Velho Testamento, e ele veio e ele voltou. A volta dele foi em espírito, com juízo, quando ele estava lá sendo já julgado por um conselho de sacerdotes, ele sendo julgado e o sumo sacerdote questionando ele, perguntando ele, procurando motivo para condenar. Outros sacerdotes ali no conselho disseram: nós ouvimos ele dizer que derrubaria esse templo e em 3 dias reedificaria. Realmente ele disse. E o sumo sacerdote que estava julgando ali, quando ouviu essa acusação dos outros, e olhou para Jesus Cristo e perguntou: é verdade tu disseste isso? E o Senhor disse, ele não disse que sim nem que não, mas ele disse: vereis o Filho do Homem vir de sobre as nuvens, sentado na destra do poder, com juízo sobre vocês. E o sumo sacerdote entendeu que ele estava se fazendo Deus, porque de fato ele anunciou muito tempo antes: eu e Deus somos um, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, ninguém vê o Pai senão por mim. Mas eles não aceitavam, eles olhavam para ele como homem. Quando ele disse: vereis o Filho do Homem vir sobre as nuvens, o sumo sacerdote entendia que ele estava falando em linguagem de figura. E o sumo sacerdote disse: blasfemou. E a condenação dele, a morte dele foi pela lei, o ministério da letra que mata, que matou o próprio Jesus Cristo, sendo acusado de blasfêmia, que a blasfêmia era pecado de morte. E ele foi crucificado por isso. Mas ele veio para isso, ele disse antes: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, eu a dou porque posso dar e tomar de volta. E ele vive em nós, como está escrito aqui, quando nós vivemos a doutrina dele, os ensinamentos dele, recebemos o Espírito dele, o ministério do Espírito dele. E viver o sangue de Jesus Cristo não é literal, é viver o motivo pelo qual ele derramou o sangue. E amém, que Deus, pela misericórdia dele, ele nos abra o nosso entendimento para que possamos receber o Espírito de Cristo. Pelo que tendo este ministério de Cristo é o Espírito dele, ministério do Espírito dele, ele levantou como ministro dele o apóstolo Paulo. Quem quiser entender, pegue das epístolas de Romanos aos Hebreus, vai entender direitinho, porque é esse Espírito que vai abrir o entendimento dos dele,
dos que pertencem a Ele, os verdadeiros adoradores. Porque, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. E amém. É pela misericórdia dele. A palavra diz que a misericórdia do nosso Deus é a causa de não sermos consumidos e que se renovam a cada manhã. Se renova sobre toda a terra. Mas quando nós temos entendimento, nós falamos com ele pela fé. Porque ele diz na palavra dele que ele se agrada que aquele que invoque ele acredite que ele existe e que é galardoador da fé dos que o buscam. E eu imagino que dizem que na Terra há 8 bilhões de homens. Imagino pelo menos um quarto desses homens invocarem somente a Cristo, o Espírito de Cristo, a doutrina de Cristo. Eu lembro que Deus salvaria Sodoma e Gomorra até por 10 justos. E hoje eu creio que em Cristo há multidões sobre a face da terra na fé da Cananeia, na fé dos centuriões, na fé de Nataniel, a fé do tamanho de um grão de mostarda e que crê em Jesus Cristo. Bom é que procuremos exercitar essa fé no que está escrito aqui. Eu digo com toda a convicção, qualquer um que amar a Deus, que amar a Cristo, vai receber a verdadeira luz no que está escrito nas epístolas de Romanos até aos Hebreus. É o bastante para receber conhecimento, entendimento, a perfeição de Cristo na sua vida e entender tudo que foi que ele fez na cruz, e entender todo o Velho Testamento. E amém, que possamos crescer sempre na graça e no conhecimento. Amém.